primeira dica, que eu acho que é muito relevante no nosso trabalho, que é para vocês terem um orçamento realista em relação aos custos, todos os custos do processo, tá? Então, é muito importante que vocês definam um orçamento, incluindo tudo que vocês vão gastar. Desde do depósito, que é muito importante, mas também das taxas legais do processo, dos custos da aplicação do teu financiamento, de impostos, se esses impostos vão ser cobrados, né, dependendo do tipo de comprador, tem imposto ou não tem imposto. E também, esses são os mais grossos que todo mundo pensa, mas é muito importante que a gente pense, por exemplo, em relação à manutenção do imóvel. Então, vocês têm ideia do imóvel que você comprar? Quanto que vocês vão gastar para, não sei, renovar, ou se alguma manutenção, se alguma reforma, do que for necessário que vocês precisem. Também é super, vamos supor que vocês vão comprar um imóvel que está um pouquinho mais velho, né? Um imóvel que precisa de uma reforma maior. Como que vai ser esse valor todo dessa reforma? Vocês têm ideia? Então, isso é super importante também levar em consideração. E, claro, né, vamos supor que vocês queiram estender o imóvel, aumentar, né, ter algum planejamento de, por exemplo, uma extensão, um conservatório, levar tudo isso durante o processo que vocês estiverem fazendo de planejamento. Então, eu sempre converso durante o planejamento com meus clientes sobre esses valores, porque não basta só ter o seu depósito, mas tem que ter esses extras também. Então, essa é a primeira dica, tá? Ter um orçamento realista. Não uma coisa, eu vou gastar 2.000 de advogado, mais 500 né, para fazer do processo do mortgage, mais isso. Mas não, levar tudo em consideração para não ter nenhum susto lá na frente, que é a pior coisa que tem a gente ter susto. Agora, né, a segunda dica. Então, a primeira dica, um orçamento realista. A segunda dica é um entendimento do processo de compra. Tá? Que isso a gente vai muito, muito, muito a fundo durante o nosso planejamento, que é entender, porque o processo de compra aqui no Reino Unido, ele pode ser muito diferente do que vocês já experimentaram no passado, caso vocês já tenham comprado a sua casa no passado, e o que vocês estão passando agora. Então, sempre pesquisem sobre esse processo, entendam, para não terem pegos de surpresa, para não criar uma ansiedade, uma expectativa maior do que ela é necessária. Então, para entender o que esperar em cada etapa. Então, o que esperar no início do seu processo. Então, por exemplo, quando eu estou conversando com os meus clientes, nós vamos fazer, né, entender o processo logo de, né, entender onde você está hoje, aonde você quer chegar, quanto tempo é necessário, né, durante esse processo, quais são os objetivos, para esperar, por exemplo, ok, agora eu sei que eu vou fazer o meu Agreement Principle, para começar a fazer, né, para olhar os imóveis. Por exemplo, agora eu sei que eu vou procurar o imóvel, como que eu faço oferta para comprar a casa, o que esperar durante a aplicação do financiamento, o que esperar no processo com os advogados, então ter um entendimento desse processo todo. Agora, minha terceira dica, que eu acho que é muito relevante, principalmente quando você está procurando a localização. Então, escolha cuidadosamente a localização onde você está procurando a tua casa. Por exemplo, considere onde vocês trabalham hoje, né? Qual que é a distância que vai ser desse trabalho novo? Porque, por exemplo, os bancos, se você vai trabalhar muito longe de onde você está comprando a tua casa, pode ser que eles não aceitem. Então, isso a gente tem que levar em conta também, e são questões que a gente pergunta durante a aplicação, para vocês terem ideia, né, de qualquer movimentação que vá ter. Se vocês têm crianças, escolas. Se vocês planejam ter crianças e não têm ainda, é mais importante levar em escola, que a gente acaba não pensando nisso. As escolas na região são boas? E o transporte? Eu preciso de transporte público? Eu tenho acesso ao transporte público? Serviços sociais, como são os GPs na minha região? Muitas pessoas levam bastante em consideração a questão da segurança. Então, se vocês têm ideia se esse lugar é seguro, se vocês trabalham à noite, é seguro à noite também. Então, sempre que vocês estão escolhendo, né, que eu estou conversando com meus clientes para eles escolhendo a região, eu recomendo que vocês olhem aquela região em horários diferentes do dia. Então, eu fui fazer uma visita hoje numa sexta-feira de manhã, amanhã, por exemplo. Eu quero ver como que é de sábado à noite. Então vai dar uma voltinha, né? Pega o carro, vai passear um pouquinho, ver como que é aquela região num sábado à noite. Ou
né, para ter essa comparação, para vocês não terem nenhum susto lá na frente, nenhum problema, né, porque às vezes acontece de ter problema com o vizinho, às vezes acontece de ter problema na região, pode ser que às vezes vocês veem que barulho à noite não é aceitável para vocês, ou é muito mais quieto do que vocês gostariam que fosse. Tudo isso é importante para poder... Oi, Rai, tem um site... O beabá do processo. Eu tenho um e-book que eu posso te mandar se você quiser. Então, nesse sentido, é muito, muito, muito importante que a gente possa colocar, né? Saber bastante sobre a região. Vão colocando perguntas, pessoal, que eu coloco no final, depois eu vou respondendo, tá? Bom, então essa é a minha terceira dica. Escolha cuidadosa da região que vocês estão comprando. Agora, a minha quarta dica. Fazer a verificação desse imóvel. O que eu quero dizer com isso? Fazer a avaliação do imóvel, principalmente imóveis mais antigos, é super importante que vocês saibam mais a fundo do imóvel. É a compra mais cara que vocês vão fazer, provavelmente. Então, quando você faz a avaliação do imóvel para vocês, na hora da compra, o banco vai fazer a avaliação do imóvel para eles. Mas é importante também vocês fazerem a avaliação do imóvel para vocês, para saber se o imóvel tem algum problema que vocês não sabem. Por exemplo, o telhado, será que tem vou ter que arrumar o telhado, que é um custo muito caro? Ou será que tem alguma infiltração que eles conseguiram mascarar e não está mostrando quando eu fui fazer a visita? Quando vocês fazem uma avaliação depois do processo já está em andamento, todas essas questões, elas vão ser divididas com vocês. Então, é importante que vocês tenham toda essa informação da casa. Quando a casa é nova, por exemplo, comprando uma casa nova, você tem tudo ali, né? Então é aquilo. Mas quando é uma casa usada, principalmente as mais antigas, é legal. Então, assim, quando a gente está falando dos custos, da minha dica número 1, levar em consideração esse custo da inspeção do imóvel também. Então, essa é a minha dica 4. Tá? Agora, a minha dica 5, que é conhecimento do mercado imobiliário, que é o seguinte... Né? Vocês sabem das variações de preço nessa região que vocês estão comprando? Ou então da demanda que existe, a diferença de demanda de uma região para outra? Por exemplo, a gente está no momento agora que o preço de casa está caindo um pouquinho. Mas em algumas regiões daqui não estão caindo. Então, ter esse conhecimento, até para vocês escolherem o lugar certo para vocês. Outra questão que é legal também, vocês entenderem, se o mercado agora, ele tá caindo. Se eu comprar uma casa num valor mais caro do que estão pedindo, eu vou perder dinheiro lá na frente. Será que vai valer a pena? Então, essas questões de entender, pergunta, gente, pergunta sempre. Pergunta pra mim, pergunta na região que vocês estão comprando, pergunta pro pessoal que tá vendendo, pergunta pra quem já comprou, pra saber o que esperar desse mercado, né? A gente nunca vai saber a hora perfeita da compra, mas fazendo pesquisa ajuda bastante a ter um pouco mais de entendimento sobre uma hora melhor, talvez. Importante também, quando a gente está pensando em conhecimento do mercado imobiliário, é a diferença de compra entre casa e flat. Principalmente que alguns bancos têm restrição de depósito. Quando é um flat, eles vão querer um depósito maior do que quando é uma casa. Então, é importante vocês saberem o que esperar quando vai comprar um flat e quando vai comprar vai comprar uma casa. Como, por exemplo, vai ter custos extras quando vocês forem comprar o flat, como, por exemplo, o service charge, que é o condomínio, o ground rent, a casa não tem. Entender a diferença de leasehold, freehold. Isso, eu tenho vários vídeos falando sobre isso na minha página, então dá uma olhadinha que tem bastante coisa sobre a diferença de freehold e leasehold. Então, todas essas questões é importante vocês terem quando vocês estão fazendo essa pesquisa e conhecimento do mercado. Agora, né, outra parte que é muito, muito importante é a questão de entender as diferenças de financiamento. A diferença de financiamento, pessoal, não é simplesmente qual que é a taxa mais baixa. Tá claro que a gente sempre quer a taxa mais baixa, a gente não quer gastar muito dinheiro. Mas nem sempre a taxa mais baixa vai ser a taxa mais apropriada para vocês. É meu trabalho, quando eu estou trabalhando com meus clientes, entender os planos deles agora e os planos do futuro. Porque eu preciso recomendar um financiamento para vocês que seja apropriado aos teus planos.
Por exemplo, se você se planeja que você vai vender a tua casa para se mudar para uma casa maior daqui a 2 anos, talvez um financiamento, uma taxa fixa de 5 anos não seja apropriado, porque você vai estar restrito a um banco só no momento da sua compra. Ou então você vai ter um dinheiro muito grande e você quer pagar bastante do teu financiamento daqui a 2 anos. E então, quando você tem um financiamento fixo, você acaba tendo uma penalidade se pagar mais do que os 10%. Então, todas essas informações de entendimento do que é melhor para vocês faz parte do meu trabalho, ou faz parte de um mortgage advisor como eu, que vai poder te recomendar a melhor opção, baseado na tua situação pessoal atual e nos teus planos para o futuro também. Né? Se você vai ter alguma mudança, então tudo isso nós precisamos levar em conta quando estamos fazendo essa conversa. Então é muito importante que vocês entendam as opções de financiamento que vocês têm para vocês. Tem financiamento de taxa fixa, de taxa variável, de taxa fixa por 2 anos, por 3 anos, por 5 anos, por 10 anos. Então, tudo isso é importante levar em conta quando vocês estiverem se planejando. Agora, vamos levar para a próxima dica, que é a dica número 7, negociações. Pessoal, aqui, como em qualquer lugar, quando vocês estão comprando a sua casa, fiquem à vontade em negociar o preço. Casa nova, a gente não tem muita flexibilidade, normalmente é o que eles estão colocando ali. Mas casa que não é nova, é uma pessoa vendendo, ele coloca o preço que ele quer, que ele acha que vale. E vocês, como compradores, colocariam o preço que vocês gostariam de pagar. Então, vai negociar. Então, o que a gente tem que levar em conta quando a gente está negociando? Qual que é o tempo que esse imóvel está no mercado? Naquela região que vocês estão comprando, quantos imóveis tem similares a esse? Qual que é o preço dos outros imóveis? Esse imóvel que vocês estão olhando, ele está acima do preço, abaixo do preço? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente estiver planejando qual que é o valor que eu vou colocar. Se um imóvel que está no mercado há muito tempo, talvez o vendedor esteja mais flexível em relação ao valor que eles vão aceitar na tua oferta. Se essa casa acabou de entrar no mercado, talvez o vendedor vai falar, eu vou esperar um pouquinho antes de aceitar uma oferta mais baixa. Então, todas essas questões a gente pode levar em conta quando está ofertando o valor do pagamento. E também, por exemplo, o estado do imóvel, eu vou ter que gastar com a renovação, né, com a reforma. Então, tudo isso é importante. E fiquem à vontade, negociação, tá? Vocês podem falar o preço que querem e eles vão falar se aceitam ou não. E às vezes dão contra-oferta, às vezes falam não e pronto. Então, tem tudo isso. Então, não dá para ofertar um valor muito abaixo, que pode ser que eles negam também e não querem mais falar com vocês. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Agora, a minha dica número 8, que é potencial de valorização de cada imóvel. Então, pense da seguinte forma, né? Qual que é naquela região que eu estou comprando, ligando um pouco a questão do mercado, né, do mercado imobiliário, esses imóveis, eles têm potencial de valorização? O terreno, eu posso aumentar o meu imóvel? Eu posso reformar o meu imóvel, ser um imóvel mais velho? Eu tenho paciência para fazer tudo isso? São todas questões que é importante vocês levarem em consideração quando estiverem olhando o imóvel, para ver se esse imóvel tem um potencial de valorização ou não. Então, é legal vocês terem esse entendimento para poder se planejar. É legal também, para você quiser ver o potencial de valorização, comparar com o histórico dessa região dos imóveis no passado. Também, se vocês quiserem ir mais a fundo ainda, projetos futuros de desenvolvimento na cidade. Né? Por exemplo, em Londres, nas regiões onde a gente sabe que não tem metrô hoje, vão ter no futuro, aquela região tem potencial de valorização grande. Então, são regiões que hoje talvez não sejam muito caras, mas que no futuro vão valer um preço legal. Escolas na região, qual que é a qualidade das escolas naquela região? Isso tudo vai valorizar o teu imóvel. Ou então, se já está numa localização que tem tudo, pode ser que ele seja super valorizado já. Então, são todas questões para vocês levarem em consideração quando vocês estiverem, né, olhando aonde comprar, que tipo de imóvel comprar, o que esse imóvel me oferece. A minha 9ª dica agora é o processo, né? Voltando um pouco ao processo de entender o que significa o exchange e o completion.
O exchange, esses dois são as etapas finais do teu processo. Ele vai, quando a gente está comprando imóvel, quando você chega até o exchange, todo mundo pode desistir da compra. Você pode não, por qualquer motivo, não tem que dar motivo nenhum, na verdade. Só que uma vez que você assina os contratos e os advogados fazem a troca dos contratos, então no momento do exchange, vocês são legalmente responsáveis por essa compra. Então, se vocês desistirem a partir dali, vocês perderão o seu dinheiro do depósito e qualquer dinheiro que foi gasto até ali. Então, assim, é importante vocês entenderem quais são as consequências durante o processo, talvez, se vocês quiserem, não quiserem seguir à frente. Então, é importante que vocês tenham esse entendimento. Assim como o que é o completion. O completion é quando vocês pegaram a chave de casa, é quando o banco libera o dinheiro e vocês pegam as chaves. Então, entender para se preparar, até para saber quando que vai acontecer cada uma dessas etapas, para vocês, se vocês estão pagando aluguel, se organizar com o aluguel. Ok, eu sei que o meu completion vai acontecer daqui a um mês, mas o meu aluguel, meu contrato tem mais 3 meses de aluguel. Como que eu vou me planejar para poder pagar esses 2 meses a mais? Então, tudo isso é importante vocês levarem em conta. Agora, a minha última dica, e aí eu vou pedir para vocês, quem tiver dúvidas, colocar as dúvidas aqui pra gente que eu vou respondê-las, tá? Então, eu tô agora a questão da assistência do advogado. O advogado, ele vai fazer todo o seu processo legal da compra. Então, ele vai entender se esse imóvel pode ser vendido, se esse imóvel ele está em ordem, em processos, em contratos, ele vai checar de onde está vindo o teu dinheiro do depósito, ele vai checar se o teu dinheiro do depósito está em linha com o teu salário, ele vai chegar se o vendedor pode vender o imóvel, então ele vai checar tudo isso. Então, é importante que vocês tenham um advogado bom, um advogado que seja qualificado, um advogado que esteja trabalhando junto com você. Então, pessoal, essas foram as minhas 10 dicas de hoje para aqueles que estão no processo de compra. Eu vou voltar lá em cima, eu já vi que tiveram algumas perguntas. E eu gostaria de respondê-las e conforme vocês tenham outras dúvidas, por favor, me enviem. Espero que vocês tenham achado as dicas interessantes. E no final da nossa live eu tenho um anúncio para vocês que vai ser ótimo. Então fiquem de olho. Deixa eu só voltar aos... vamos lá. A Rai Tavares, tem algum livro ou site que eu possa ler para aprender o beabá de todo o processo de compra da casa? Eu tenho um e-book que eu coloco passo a passo o que esperar durante a compra. Então, se você quiser, Rai, me manda uma mensagem no direct, por favor, que eu te mando por lá. Ou então, vocês podem fazer o download desse e-book pela bio, tem o link lá para vocês fazerem o download do e-book também, tá? Então, para aqueles que gostariam de saber o passo a passo do todo o processo, do início ao fim, o que esperar durante o processo inteiro, ele tá ali na bio, ou então me manda uma mensagem direto no direct. Agora, próxima pergunta. Quanto custa a inspeção do imóvel? Graça, a inspeção do imóvel vai depender do tipo de inspeção que você vai fazer. Tem a inspeção completa, que é a inspeção estrutural, que pode custar até 1.000, 1.200 libras. E tem a inspeção mais simples, que vai ficar em torno de 350 a 400. Então, depende do nível de inspeção que você gostaria de ter. Agora, o Nélio, explica sobre os juros atual para compra também, por favor. Nélio, eu fiz uma live que está gravada no YouTube sobre a expectativa para 2024 do mercado imobiliário. Então, assiste ela que eu estou falando bem a fundo sobre isso. Neste momento, as taxas de juros deram uma caída comparado ao ano passado. Então, elas estão caindo. Então, eles estão em torno de
Depende do depósito que vocês têm, mas entre 3,8 a 5,5, vamos colocar aí, tá? Então, assim, os que têm o depósito mais baixo, os juros mais altos, o depósito maior, os juros menor. Mas se você quiser entender a fundo aonde eu cheguei com esses números, a expectativa, tanto para os juros quanto para o mercado imobiliário em termos de imóveis, tem uma live no YouTube falando só sobre isso. Agora, qual outra dúvida que eu tenho aqui? Oi, Kátia, querida. Obrigada, que bom que foi esclarecedor. Agora, aqui tem aquele esquema de financiamento que a parcela vai diminuindo, que nem no Brasil. Não é a parcela que vai diminuindo necessariamente. Depende muito das taxas de juros, Rai, do futuro. Então, por exemplo, se você está numa taxa de juros hoje de 5%, e aí quando você vai fazer o teu refinanciamento daqui a alguns anos, a taxa de juros cai para 4%, o pagamento vai diminuir. Mas se a taxa de juros continuar sempre pela vida do teu mortgage, ela vai continuar igual sempre. A diferença, se você fizer pagamentos extras, né? Então vamos supor que você vai pagar 10% a mais em um ano ou em outro. Quando o banco vai recalcular a sua parcela no futuro, se você não diminuir o seu tempo de financiamento, aí sim a parcela diminui. Então, isso tudo, essas dúvidas, essas questões, é super importante levar em conta quando você estiver comprando, quando você estiver fazendo a tua reunião com o mortgage broker, para ele entender essas dúvidas. E para eles, ou ela, né, no meu caso, para a gente entender o que vocês estão planejando e se tem perspectiva, por exemplo, de pagamento a mais, tudo isso, tá? Porque isso é muito importante. Se você tem, eu vou conseguir pagar mais 20 mil daqui 2 anos, a gente tem que colocar isso no nosso planejamento, tem que entender tudo direitinho. Viviane Alberto, tem algum? Eu não. Tenho. Nélio, me manda por favor a mensagem direta que eu te mando sim. Viviane, eu não entendi o seu tem algum. Tem algum o quê? Você pode esclarecer para mim, por favor? Gisele, quanto tempo demora o processo de compra? Ótima pergunta, Gisele. Ele vai demorar, em média, de 2 meses a 4, se não tiver nenhum empecilho. Empecilho, eu digo, por exemplo, se não tiver um chain. O chain é quando a pessoa que está vendendo a casa dela para você tem que comprar outra casa também. E aí acaba que você precisa esperar a compra dela acontecer para você finalizar a tua compra também. Então, se está tudo em ordem, a média, eu diria, atualmente está em torno de uns 3, 4 meses. Quando dá muito rápido, 2, mas é bem raro, tá? A maioria tá de 3 para 4. Costa, quem estiver fazendo o processo com você, esse advogado trabalha com você ou você indica? Digo porque estou fazendo o processo com vocês. Ai, que maravilha. Eu indico, eu com certeza. Eu tenho a questão do advogado, a gente indica, eu tenho um painel de advogados grandes que posso passar, de vários tipos diferentes, de serviço diferente, mas também vale a pena conversar com outros, com pessoas que compraram, talvez, se vocês tiverem outras pessoas que já compraram, até para ter um feedback, né? Porque um review de como essas pessoas trabalham, eu acho que é legal, é importante, porque muda bastante de um para o outro. Cadê? Quem? Eu me perdi de novo. Cadê? Aqui, ó. O e-book é excelente, já baixei o meu, obrigada. Ai, que bom se jogando no mundo. Eu fiz com muito carinho, bastante mesmo. Que bom que você achou ele útil. E quando eu tiver no financiamento, eu consigo ficar antecipando as parcelas? Eles vão ter desconto? Vale a pena. Aqui não chama antecipar a parcela, aqui chama overpayment, porque você não tem necessariamente uma parcela em si. O sistema daqui é um pouco diferente. Mas vale a pena pagar mais do que o contrato, porque toda vez que você paga mais do contrato, vai diminuir o valor do teu mortgage. E aí, como diminui o valor do mortgage, quando eles calculam os juros cobrados, diminui os juros também e você paga mais rápido. Quanto mais rápido você paga, menos juros tem. Então, vale a pena sim, com certeza, se você tiver essa disponibilidade. Rosiane Menezes, quanto por cento dá de entrada para conseguir a taxa mais baixa possível? 40%. É a taxa mais baixa hoje em dia. 40% de entrada.
Land, eu vivendo na Inglaterra e Espanha, sendo contribuinte fiscal em ambos os países, existe a possibilidade de um financiamento na Inglaterra de um imóvel? Sim, com certeza. Se você tiver rendimento aqui, até mesmo com o rendimento da Espanha, existe a possibilidade, tá? Você ganhando em euro dá um pouco mais de flexibilidade do que para quem trabalha com rendimento do Brasil, por conta do real. Mas existem opções sim, tanto com rendimento daqui, usando os dois rendimentos às vezes. Talvez seja um processo, não são todos os bancos que aceitam, mas existem várias opções. Nélio, até quanto tempo o banco pode demorar para aprovar o financiamento? Eles não têm prazo, tá? Não tem um tempo específico. Mas, em média, demora umas 2 semanas. A parte do banco tende a ser o mais rápido sempre. Thelma, se usar os mesmos advogados da construtora não é mais rápido? Se você estiver comprando um imóvel novo, no caso de construtora, sim, ele é mais rápido, porque o pessoal que trabalha com construtora já tem toda a documentação daquele imóvel. Então, tende a ser um pouco mais rápido, com certeza. E fazer o financiamento de seu imóvel seria para conseguir uma parcela melhor. Refinanciamento, sim. Quando você termina o teu produto atual, então a tua taxa de juros que você está atual, a gente faz o refinanciamento para comparar as opções do mercado para a tua situação. E aí, com isso, às vezes vale a pena mudar de um banco para outro para conseguir uma taxa de juros melhor do que a que você está no momento. Então, aí a gente faria o refinanciamento nesse sentido. Pessoal, eu não tive mais nenhuma pergunta. A última foi essa da questão do refinanciamento. Vocês teriam mais alguma dúvida? Por favor, coloquem aqui. Enquanto isso, eu vou contar de uma novidade que nós estamos oferecendo agora também, além dos serviços de financiamento e seguros que já faço há 5 anos, a parte toda de planejamento financeiro. Então, planejamento financeiro é o seguinte: ele vai englobar a parte de aposentadoria, investimentos, sucessão familiar. Então, tudo isso engloba a parte de planejamento financeiro. Por que é muito importante? Porque a gente está trabalhando com o teu futuro, para ter certeza que o que vocês estão planejando hoje vai acontecer no futuro em termos de ter a renda exata da tua aposentadoria. Para pessoas que são principalmente self-employed ou diretores de companhia limitada, existem vários benefícios em relação a impostos se vocês contribuem para uma aposentadoria. Tudo isso nós estamos oferecendo agora também. Então, quem oferece esse serviço é um financial advisor, então é uma pessoa qualificada para explicar, recomendar, fazer todo o processo em relação ao planejamento financeiro como um total. É o Tom. O Tom é meu parceiro, já trabalha junto há muitos anos. Ele sempre trabalhou como mortgage advisor também. E nesses últimos anos, agora ele está oferecendo financial advice. Então é completo, holístico. Eu vou deixar aqui na nossa live o link para aquelas pessoas que gostariam de conversar um pouco mais com ele sobre isso, de uma conversa, né, de 30 minutos gratuita para vocês entenderem e para aqueles que querem se planejar em termos de investimentos e também a aposentadoria, impostos, tudo isso. Então, por favor, quem tiver dúvida, se tiver alguma dúvida específica e quiser mandar para mim, eu passo para ele também. Mas fiquem à vontade. Então, esse é um serviço que eu fico muito feliz de informar a todos que nós estamos agora oferecendo, não apenas, né, essa questão da casa própria, que é a minha paixão, então essa parte eu nunca vou abandonar, mas também um planejamento holístico para todos. Enquanto eu estava falando, eu recebi algumas outras dúvidas. O valor maior de depósito vai influenciar no valor da parcela mensal? Sim, pois a taxa de juros vai diminuir, e o valor de empréstimo vai diminuir também. Então, consequentemente, vai diminuir o valor da tua mensalidade. Caio, eu acho que você estava digitando. Tudo bem, pode digitar, eu espero, não tem problema. Camila, muito obrigada por sua doação em nos orientar. Abraço. Camila, obrigada, maior prazer. Bom estar aqui com vocês hoje. Nélio, eu comprei uma casa de 450, dando 5% de entrada. Eu teria que
pagar o stamp duty, se você for o primeiro comprador, Nélio, até os 425 você não paga stamp duty. Se a casa for de 450, esses 25 mil que passou, vai ter uma cobrança de 5%. Então, você pagaria só nessa parte extra. Se você não for o primeiro comprador, aí você vai pagar a partir dos 250. Kátia, o advogado faz análise do documento das duas partes. Ou o comprador tem um e o vendedor tem outro. Exatamente, o comprador tem um e o vendedor tem outro. Todo o processo, ele é conversado entre os advogados. Então, tudo que você... Outra dica, acabei de lembrar, olha só. Tudo que vocês forem fazer, todos os acordos que vocês forem fazer com o vendedor, tudo precisa ser feito pelos advogados. Porque senão não tem poder legal nenhum. Tá? Já aconteceu muitas vezes, tá? O vendedor falou, eu vou deixar essa mobília. Aí o comprador mudou, não estava lá. Mas não estava no contrato, não estava entre os advogados, ele não tinha dever legal nenhum de deixar. Era um acordo que ele não cumpriu. Ou então eu vou remover tal coisa. Tudo isso é importantíssimo que vocês façam qualquer acordo pelos advogados. E cada um tem um. A tua dúvida, Caio. Eu e minha esposa estamos planejando aplicar para o Shared Ownership. Legal. A ideia seria comprar 25%. Nossa renda somada é perto de 60 mil ao ano, mas meu score é fair. Existe chance de não aprovar? Caio, sempre existe chance de não aprovar. O fato do seu score ser fair não significa que vão negar também. Tem que entender um pouquinho o motivo dele ser fair. Se é por pouco tempo morando aqui, se é porque você teve algum atraso, se é porque você teve alguma questão maior em relação a isso. Se você quiser discutir a sua situação mais a fundo, eu acredito que o planejamento seria uma ótima ideia para vocês entenderem as possibilidades e a gente poder, dentro desse planejamento, olhar, ok, esse FAIR não vai te afetar ou esse FAIR vai te afetar. Então, só para você, na semana que vem, a live da semana que vem vai ser sobre Credit Score. Então, se você quiser entender um pouquinho mais como que esse Credit Score pode, ou foi da semana passada? Tô perdida com minhas lives, gente. Eu acho que foi da semana passada. Foi da semana passada. Então já tá lá, ela já tá, na verdade, live tá lá no YouTube, falando sobre o Credit Score. Se você quiser entender um pouquinho mais como que isso pode afetar e as formas que você pode ter para se resolver em relação a isso. Fugiu a palavra totalmente agora. Você indica melhorar o score primeiro? Caio, depende, como eu falei, depende do motivo que tá baixando o teu score. Se for por morar aqui há poucos anos, não necessariamente. Eu tenho vários clientes que aplicaram morando aqui há 1 ano, 2 anos. Então, em relação a isso, depende muito do motivo, tá? Se jogando no mundo comigo, ainda existem muitos help to buy? Não, infelizmente. Estamos procurando uma casa em Southwest, near Bristol. Hoje em dia, tem pouquíssimos esquemas de compra efetivo. Tem o Shared Ownership, que eu acredito em seus benefícios. Tem o First Homes, que é compra de casa descontada, mas é mais difícil de achar. Em Londres tem alguns outros, chama Pocket Living, tem algumas outras diferenças. Mas como era o Help to Buy, aqueles 20% de ajuda que ajudou muita gente a comprar a primeira casa, não existe mais, infelizmente. Imagina, Caio, maior prazer. Nélio, muito obrigado. Nos próximos meses vou começar a mexer e quero fazer com você. Nélio, vai ser um grande prazer. Me manda mensagem, a gente vai agendando. O link de agendamento tá também aqui no Instagram. Vai ser o maior prazer. Dá para ser casado e comprar o Shared Ownership sem o seu parceiro? Porque minha renda com meu marido dá mais de 90 mil. Não. Eles vão querer levar em conta o teu marido também. Infelizmente, é até 80 mil mesmo. E aí não tem como dar um jeitinho, assim, porque eles vão perguntar da renda familiar. Estando seu marido fazendo parte da compra ou não. Pessoal, mais alguma dúvida? Algum de vocês... Alguém que eu tenha pulado pergunta, desculpa se eu pulei. Tem diferença de financiamento para quem é self-employed, para employed? Tem a diferença no seguinte, o tempo de comprovação de renda. O self-employed, ele vai precisar comprar a renda por um tempo maior.
2 anos. A maioria dos bancos, 2 anos. O empregado, se você tiver um contrato de trabalho permanente, o teu primeiro payslip, dependendo do banco. Então, essa é a grande diferença. Mas o processo, se você é self-employed há bastante tempo, as declarações estão em ordem, dá na mesma. Não, a forma como eles olham o teu dinheiro é similar. Mas é mais a questão da declaração, que nem sempre, às vezes não está em ordem, às vezes não tem. Tudo isso que pode muito, como fala, pode afetar a tua compra nesse sentido. Eu acho, mais alguma dúvida? Senão eu vou parando por aqui. Se eu não respondi, ou se você quer me enviar essa dúvida diretamente para não colocar aqui para todo mundo, fiquem à vontade. Foi o maior prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo tempo de todo mundo. Eu vou deixar aqui também o link para quem quiser fazer uma consulta com o Tom sobre Financial Advice, entender como que isso pode ser benéfico para vocês. É muito importante, pessoal. É uma parte que a gente nem sempre pensa, principalmente é muito benéfico para quem é self-employed ou diretor de companhia, porque tem várias opções de redução de impostos, então tem várias opções, tá? Então, até logo, muito obrigada, gente, foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Uma boa noite, tchau, tchau.